Olá a todos, hoje é 13 de outubro de 2020, fala Márcia Chueire, direto de Cuba. O mês de outubro é cheio de datas históricas para Cuba e a América Latina. Lembrá-las e relacioná-las também ajuda a compreender o presente. No dia 3 de outubro, celebra-se a formação do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba, ocorrida em 1965, e a fundação do jornal Grama, seu órgão oficial. No dia 6 de outubro, fez 44 anos que duas bombas explodiram em pleno voo um avião da empresa cubana de aviação que tinha saído de Barbados, trazendo a equipe juvenil de esgrima de Cuba após participar de um campeonato na Venezuela. As 73 pessoas que estavam a bordo faleceram. Os autores desse odioso ato terrorista viveram sempre livres e soltos nos Estados Unidos, o mesmo país que afirma combater o terrorismo. No dia 8, fez 53 anos do assassinato do médico Ernesto Guevara de la Serna, mais conhecido como Che Guevara, o guerrilheiro heróico. Antes de participar da luta contra a ditadura em Cuba, o Che havia estado na Guatemala, trabalhando em apoio ao governo popular e nacionalista de Jacobo Arbenz. Após o golpe militar apoiado e financiado pela CIA, que derrubou o governo de Arbenz, ele foi para o México, onde entrou em contato com Fidel, Raul e outros membros do movimento 26 de julho. Ali ele se incorporou aos preparativos do regresso a Cuba. Após a derrubada de Batista e a tomada do poder em 59, ele participou de vários cargos no governo, sendo sempre um exemplo de ação revolucionária. Em 1965, o Che partiu de Cuba para lutar pela libertação de outros povos. Esteve primeiro no Congo e depois na Bolívia, onde foi assassinado por forças bolivianas apoiadas pela CIA. Eles o mataram a sangue frio e, sem querer, ajudaram a espalhar sua semente de solidariedade e internacionalismo. No dia 10 de outubro, comemora-se aqui o início da luta pela independência. Ao chamado de Carlos Manuel de Céspedes, em 1868, os cubanos levantaram-se contra o domínio da Espanha. E não podemos esquecer que no dia 12 de outubro de 1492, com a chegada de Cristóvão Colombo, começou a invasão do continente americano e a pilhagem de suas riquezas, que não parou até hoje. Se em vez de cobrar dos países periféricos essa dívida externa, imoral e impagável, os países desenvolvidos restituíssem o que roubaram da América Latina e da África, com certeza a distribuição da riqueza no mundo seria muito diferente. E o fim da fome no mundo estaria muito mais perto. Sobre isso, algumas palavras do Che. Nenhum povo da América Latina é fraco, porque forma parte de uma família de 200 milhões de irmãos que sofrem as mesmas misérias, abrigam os mesmos sentimentos, têm o mesmo inimigo, sonham todos o mesmo destino melhor e contam com a solidariedade de todos os homens e mulheres honrados do mundo. Fim da citação. Bem, desde ontem, Cuba começou o processo em direção à nova normalidade. O presidente Díaz-Canel e o primeiro-ministro Manuel Marrero Cruz compareceram ao programa Mesa Redonda na quinta passada para informar e esclarecer a população sobre esse processo, que inclui a retomada das atividades e mudanças necessárias no ordenamento econômico do país, que tinham sido adiadas em virtude da pandemia. A implantação da nova normalidade será feita de forma assimétrica, já que as províncias estão em momentos diferentes de combate à Covid-19. Havana entrou na fase 3 de abertura com algumas adequações, pois ainda não se abriu a voos internacionais. Ciego de Ávila e Santo Espíritos continuam na fase de contágio autóctone e as demais já estão na fase da nova normalidade. Mantém-se em todas as fases as exigências de proteção individual e coletiva para evitar o contágio. Isso inclui o uso de máscaras sempre que houver outra pessoa próxima, manter o distanciamento social, higiene de mãos e solas de sapatos para entrar a qualquer lugar fechado. Pessoas com sintomas respiratórios devem buscar imediatamente assistência médica. Não podem ir ao local de trabalho ou à escola.
Todos os casos positivos continuarão sendo atendidos nos hospitais destinados a isso. Haverá pelo menos um hospital em cada província para atender aos casos de Covid-19. Os contatos dos positivos e os suspeitos ficarão em isolamento na residência sob acompanhamento da atenção primária de saúde. Esta regra não se aplica a vulneráveis nem a pessoas que não tenham condições de se isolar em casa. Caso surjam novos focos da doença, serão aplicadas medidas de isolamento da quadra ou do quarteirão para conter o contágio. Quanto ao reordenamento econômico, o presidente ratificou que serão preservadas as conquistas da Revolução referendadas na Constituição e que o sistema socialista de Cuba exclui a aplicação de terapias de choque. Entre as medidas, já está confirmado que será feita a unificação das moedas, mas ainda não se divulgou a data. Sabe-se também que haverá mudanças nos salários e nos preços e que serão retirados alguns subsídios. O presidente também garantiu que a canastra básica não será eliminada, mas sofrerá modificações. Claro que as medidas são esperadas com ansiedade, mas a população, de modo geral, está consciente de que as mudanças são necessárias para que o país possa continuar enfrentando o bloqueio e retomar o crescimento. Nas próximas semanas, com certeza haverá mais novidades sobre o assunto. E a campanha pelo Nobel da Paz 2021 para as Brigadas Médicas Cubanas continua. Por hoje é isso. Saudações socialistas.